Olá, amigos da Casa de Acolhida. Novamente eu estou aqui para batermos um papo sobre o tema maternidade. Sou a Priscila, psicóloga, e no vídeo anterior eu terminei falando sobre algumas ideias importantes para a gente refletir sobre a maternagem, né, ou a maternidade. Primeira coisa importante que a gente discutiu, para a gente dar sequência agora nesse vídeo, foi sobre a ideia da mãe que se constrói, da mãe que passa a existir quando nasce um bebê. A mãe, ela é a mãe todo dia, a mãe que se constrói todo dia na relação com aquele filho, né, ou com aquela filha. E a questão muito importante, né, que está baseando todo aqui o nosso papo é de que, assim, não existe mãe perfeita, não existe mãe que não erra, mãe que não é humana, mãe que não chora, mãe que não tem problemas, que tem angústias. Essa mãe só existe na novela e nos comerciais de televisão, né? O que a gente tem é a mãe real, é a mãe que todos nós temos, né? A mãe humana, a mãe que sente, a mãe que muitas vezes não acha um espaço para conversar sobre as suas dores, né? E não dores pessoais, assim, em relação a coisas específicas, mas em relação à sua própria vivência enquanto mãe, né? Naquele ato de criar um filho, de ter que se responsabilizar por outra vida, né? Por um outro ser diferente de você. Isso é muito angustiante, traz muitas dificuldades, muitas dúvidas e perguntas. Então, as mães precisam falar sobre isso, né? Hoje em dia existem muitos grupos de mães, né? Assim como os grupos para os alcoolistas, para os dependentes químicos, existem grupos hoje bem interessantes para tratar assuntos da maternidade, né? Por quê? Primeiro que também tem um aspecto muito importante que é assim, quando a gente se torna mãe, a gente traz com a gente todas as nossas questões vividas por nós enquanto filhos em relação à nossa própria mãe, né? Então, quando a gente se torna mãe, a gente traz um pouco das nossas mães, né? Do jeito que a gente foi criado, do jeito que a gente foi educado, maternado, né? Então, também não é uma coisa fácil, porque as nossas mães também não foram perfeitas. Então, a gente traz também com a gente essas situações, essas experiências que a gente viveu enquanto filho, né? Então, assim, as crianças, elas vão entendendo desde muito cedo, né, que as mães realmente não são perfeitas, né? Que o retrato da mãe real, né, é aquela mãe que acredita que vai colocar sempre as questões com o filho na base do diálogo, da confiança, da aceitação de si mesma, quer dizer, de poder dizer para o filho em algum momento assim, olha, eu não sou essa mãe que você espera que eu seja a todo momento, né? Complacente, que ama incondicionalmente todo o tempo. Não que a gente não ame os nossos filhos incondicionalmente, mas a gente também ama sob condições, sob certas condições. Não é tudo que a gente aceita. Tem coisas que a gente não aceita e a gente vai dialogar com aquele filho, né, com aquela filha, sobre como que a gente vai ajustar as nossas diferenças para que a gente conviva bem, né? Então, assim, não é ruim perceber que as crianças vão se dando conta de que a mãe é real, de que a mãe é humana, que a gente é o que pode ser e que as mães sempre são as mães possíveis, né? Nenhuma mãe, né, não vai dar aquilo que ela não tem para dar. A mãe vai dar sempre o que ela pode dar, o que ela consegue dar, né? Então isso é muito importante da gente reconhecer na maternidade. Aí uma outra coisa que eu pensei para conversar aqui foi sobre a questão da maternidade e a carreira e o lado profissional das mulheres, né? E aí, lendo um pouco as estatísticas na internet, o que eu achei, né? Que assim, que a remuneração da mulher, né, no mercado de trabalho
corresponde a 80% do que o homem ganha para desempenhar as mesmas funções, né? Em outros momentos aqui, de outros temas que a gente falou, eu já trouxe isso, né? Dessa diferença ainda muito machista que é estabelecida na nossa sociedade, onde os homens ainda assim ocupam lugares muito diferenciados, né? As mulheres vêm galgando lugares importantes, sim, mas os homens ainda ocupam a maior parte dos melhores lugares, né? Então, falando da maternidade da carreira, eu trago esse dado porque, assim, é muito cruel com as mulheres, né? Então, a gente vê que no mercado de trabalho, né, o panorama das mulheres que não têm filhos, né, as mulheres sem filhos, é muito melhor do que daquelas que são mães, né? Então, elas vivem uma angústia danada, a mulher que está no mercado de trabalho, seja qual for o tipo de trabalho, né? Elas vivem todo momento a ideia de que se eu engravidar, né, eles vão me mandar embora. Eu não consigo viabilizar, né, quer dizer, eu não consigo projetar uma carreira, porque todo o tempo que eu tento fazer isso e encaixar no meu profissionalismo a maternidade, eu vou ter que perder de algum lado, né? Porque se eu engravido, eu sou mandada embora, né? Eu não fico, eu passo a ganhar menos. E aí, se eu só cuido da minha vida profissional e desejo ser mãe, é quase que você tem que escolher entre uma coisa e outra, né? Então, assim, muitas mulheres no mundo afirmam, né, isso, que o quanto é difícil progredirem nas suas carreiras em função daquele momento que elas engravidam, né? Isso é muito, muito forte na nossa sociedade, né? De perceber que as mulheres, a chance da mulher sem filhos, né, de serem contratadas é 80% maior do que a de uma mulher com filhos e com o mesmo currículo, né? Isso acontece muito, né? Então, as mulheres têm muita dificuldade em conciliar a maternidade com a própria carreira profissional, né? É um desafio constante das mulheres, e isso acontece muito devido a um preconceito e uma falta de compreensão dos ambientes de trabalho, né? Se a gente pensar quais empresas hoje, né, grandes empresas, por exemplo, conseguem viabilizar para a mulher que ganha seu bebê uma creche onde as mulheres possam deixar seus filhos para elas continuarem trabalhando? Eu desconheço. Devem ter uma ou outra empresa. A maior parte delas, isso não acontece, né? A gente não tem política pública que privilegie esse lugar da mulher que tem o bebê e que quer continuar a trabalhar. Então, assim, muitas mulheres vão deixando a gravidez, né, o processo de pensar a maternidade para frente, porque elas sentem medo de engravidar e serem demitidas, né? Então, assim, como é que a gente vai... O que a gente faz? É alguma coisa que a gente vai ter que escolher, né? Às vezes a mulher tem o seu bebê, volta para o mercado de trabalho, né? Muitas vezes para o mesmo emprego, e começam a ver que não vale a pena manter aquele trabalho, porque elas muitas vezes não ganham tão bem assim, precisam deixar seus filhos sob o cuidado de outras pessoas, que normalmente são mulheres também, e precisam, ou a creche municipal, e que às vezes não tem vaga, ou se tem, ela consegue deixar lá, né? E se precisa pagar uma creche, um berçário particular, paga-se tanto para um berçário que não vale a pena continuar trabalhando fora, né? Aí entra um dado muito importante: a culpa das mães. Mãe, eu brinco que mãe é igual a culpa, né? Mãe sente culpa o tempo todo. Se trabalha, se não trabalha, se deixa o filho na creche, se não deixa na creche, enfim, sempre mãe está sentindo culpa, né? Então, vale a pena falar de novo sobre isso, né? Quer dizer, se a gente não tem como ser essa mãe perfeita, a gente tem que se haver com a nossa própria culpa, a gente tem que reconsiderar o tanto de culpa que a gente sente, né? Por quê? Porque nós não somos perfeitas, nós somos as mulheres que podemos ser como mães, né? A gente vai continuar conversando no próximo vídeo para falar um pouco sobre maternidade e o casamento. Até mais!